Olá, como foi seu dia hoje? Hoje eu quero compartilhar com você mais uma lição da série Exemplo de Fé. Na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 15, a partir do verso 1, ele diz: Nós que somos fortes na fé, devemos ajudar os fracos a carregarem as suas cargas e não devemos agradar a nós mesmos. Pelo contrário, cada um de nós deve agradar o seu irmão para o bem dele, a fim de que ele cresça na fé. Pois nem o próprio Cristo procurou agradar a si mesmo. Pelo contrário, como dizem as Escrituras Sagradas, as ofensas daqueles que te insultaram caíram sobre mim. Porque todo o que está nas Escrituras foi escrito para nos ensinar a fim de que tenhamos esperança por meio da paciência e da coragem que as Escrituras nos dão. Que Deus, que é quem dá paciência e coragem, ajude vocês a viverem bem uns com os outros, seguindo o exemplo de Cristo Jesus. E isso para que vocês todos juntos, como se fossem uma só pessoa, louvem ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa passagem aqui enfatiza algo importante. Ele começa falando: nós que somos fortes na fé devemos ajudar os fracos a carregarem as suas cargas e não devemos agradar a nós mesmos. Porque sim, o cristão que já tem uma jornada de mais tempo acaba se achando, a gente acaba se achando mais sábio, acaba se achando mais forte. E essa palavra é justamente para essas pessoas que se acham mais sábias, mais fortes, mais entendidas da palavra de Deus, mais experientes como cristãs. Nós que nos achamos assim, devemos ajudar os que nós achamos que ainda não têm toda essa maturidade. E não julgá-los, e não discutir, maltratar, menosprezar. Mas ele traz esse sentido do agradar. Não agradar a mim mesmo, mas agradar o outro. Agradar apenas por agradar? Não, mas no sentido de incluir, de tratar bem. Muitas vezes, por conta do que nós já sabemos, do conhecimento que já temos, nós acabamos humilhando o outro, o próprio irmão ou irmã na fé, colocando a pessoa em uma situação em que ela se sente inferior. E não é para isso que nós estamos aqui, mas para ajudar uns aos outros. E o objetivo é fazer com que essa pessoa cresça na fé. Se ela ainda está no início da jornada dela, se ela ainda é imatura em algumas coisas, o que é totalmente comum para um recém-convertido, a gente não pode esperar que a pessoa tenha se convertido hoje, se batizou ontem, e hoje ela já aja de uma forma perfeita, já saiba de tudo, já se comporte como um cristão o tempo todo. Não podemos colocar essa carga sobre a pessoa, mas tratá-la com amor a fim de que ela cresça na fé, como Paulo colocou aqui. Cuidar e agradar dessa pessoa para que ela possa ter o seu crescimento em um ambiente familiar, em um ambiente de acolhimento entre os irmãos, entre os cristãos. Isso parece tão óbvio, mas infelizmente não é. Eu vejo dois exemplos muito claros. Quando da minha conversão, eu era uma pessoa que eu não tinha noção de muitas coisas, mas mesmo assim a igreja onde Jesus me chamou, o lugar onde eu me converti, as pessoas me acolheram. As pessoas não ficavam falando: olha, Jéssica, essas roupas que você usa aí não é de uma mulher crente, você está usando uma saia muito curta, porque eu me vesti assim. Ninguém veio falar isso pra mim, ninguém veio me julgar, mas eles tiveram paciência e carinho comigo, até que eu mesma percebesse as coisas que eu precisava mudar. Ninguém veio apontando o dedo pra mim, me humilhando, mas eles tiveram paciência para me ajudar a crescer na fé. Tanto que eu cresci, aprendi muito, porque eu fui acolhida primeiramente, porque antes de querer agradar a eles mesmos, eles me agradaram, para a glória de Deus. E isso para mim é muito precioso,
Mas por outro lado, eu conheço o relato de várias pessoas que dizem: eu fui a uma igreja, eu até gostava de frequentar lá, mas de repente alguém olhou para minha unha e falou: nossa, você não pode pintar a unha. Alguém olhou para minha calça e olhou torto porque não era para eu estar de calça dentro da igreja. E essa pessoa não quis mais buscar um ambiente de Deus porque as pessoas julgaram ela de acordo com os seus princípios e o que acreditavam ser certo. Condenaram, pensando em agradar a si próprios e não em incluir e ajudar aquela pessoa a amadurecer na fé. Então, sim, essa palavra de Paulo é muito válida para os dias de hoje, porque há muitos cristãos que, por se acharem fortes na fé, por se acharem mais sábios, mais santos, acabam julgando quem eles acham que não é. Ao invés de incluir essa pessoa e trazer ela para esse meio, para que ela realmente seja incluída, para que ela realmente amadureça na fé, eles acabam por excluir. E isso não é bom. Precisamos ter esse cuidado, assim como Jesus teve. E Paulo acrescenta dizendo que Deus, que é quem dá paciência e coragem, ajude vocês a viverem bem uns com os outros, seguindo o exemplo de Cristo Jesus. E isso para que vocês todos juntos, como se fosse uma só pessoa, louvem a Deus, Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja que ele acrescenta paciência. Ele entende que para convivermos com pessoas diferentes a gente precisa ter paciência. Para lidar com a falta de conhecimento de alguém que é iniciante na fé, é preciso paciência. E ao mesmo tempo a gente precisa viver como se fosse uma só pessoa, o que quer dizer união, essa empatia em relação à vida do outro, esse cuidado com o outro. É assim que Deus deseja que a gente vive, quando nós estamos unidos, quando nós temos esse cuidado uns com os outros como irmãos. Isso louva a Deus, isso reflete o amor de Deus. As outras pessoas que verem cristãos unidos, que se tratam bem, com respeito, se inspiram e querem também viver essa vida de respeito e união. Mas alguém de fora que não é cristão, que vê uma pessoa cristã que fala mal dos próprios irmãos da sua igreja, que julga as pessoas a quem ela deveria acolher, então jamais essa pessoa que não é de Deus, ainda não conhece a Deus, vai querer se aproximar de alguém assim, vai querer se aproximar de uma igreja assim. E isso é muito sério. Se você entende a importância disso, faça essa oração comigo. Feche seus olhos, respire profundamente e repita comigo: Senhor Deus, ajuda-nos, Pai, a realmente entender e viver esse sentido de agradar o outro para louvar o Senhor. Que realmente nós tenhamos paciência para ajudar aqueles que ainda são fracos na fé, para ajudar a carregarem as suas cargas. Que nós tenhamos esse cuidado para incluir, esse cuidado para ajudar outros irmãos a crescerem na fé. E juntos sejamos como um só corpo, unidos. E quando alguém olhar para uma igreja unida, para cristãos unidos, com um relacionamento verdadeiro e sincero, essa pessoa se inspire para buscar o Senhor também. Se inspire a fazer parte dessa igreja cujo cabeça é Cristo. Em nome de Jesus que eu oro. Amém.